Olá, graça e paz, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o vosso irmão Domingos Júnior, a partir de Angola, vos mandando este forte abraço em nome de Cristo Jesus, lá no estado de Bahia, Brasil. Pela graça de Deus, eu tenho muita alegria, muito prazer de poder conhecer um povo tão abençoado brasileiro, pois eu vivi 4 anos e 6 meses lá, mandado pela igreja para a minha formação teológica. E, portanto, fiz muitas amizades e entre as minhas amizades vocês fazem parte, mesmo não nos termos conhecidos fisicamente, assim como nunca conheci a minha querida irmã Magali Silva, que me pediu que mandasse este vídeo compartilhando uma experiência missionária nossa aqui em Angola. Portanto, eu tenho também o prazer de poder dizer de que Angola, pela graça de Deus, é um país já evangelizado. Mas quando falo de já evangelizado, não implica dizer que todos os pequenos grupos étnicos é que são evangelizados. É claro que o evangelho já chegou nos 18 províncias, os 18 estados que compõem o nosso país, Angola. Mas ainda tem partes, tem áreas, tem povos, pequenos grupos que ainda não foram alcançados. E Cristo Jesus nos disse que temos que ir até eles. Portanto, são grandes desafios que ainda nós temos. A igreja chegou em Angola exatamente no ano de 1878, quando os primeiros missionários batistas vindos da Inglaterra chegaram em Angola, exatamente aqui na minha cidade, que no passado foi a capital de um grande e vasto reino do Congo, que ocupou vastos terrenos aqui na área de África subsaariana. Então, os primeiros missionários batistas enviados pela igreja de Inglaterra chegaram exatamente aqui na capital do antigo reino do Congo e semearam a semente que eles lançaram na terra. Graças a Deus, continua crescendo e lançando frutos pela graça. Portanto, resumidamente é isso. Angola é um país evangelizado, mas ainda com grandes desafios. Ora, lá no fundo nós estamos a ver é o templo, a primeira capela construída pelos missionários. E este terreno todo, esse espaço todo que estou mostrando aqui são os escritórios da igreja, a primeira igreja evangélica que chegou em Angola, na área dos batistas. E esse espaço todo é a área onde tem a capela. A missão é grande, é dividida em 2 partes. Temos outra parte atrás de mim, ou seja, depois do templo. Lá, bem no fundo, estão a ver algumas casas, algumas mangueiras lá, plantas. A missão é tão grande mesmo, que agora não consigo chegar lá para gravar aquelas imagens todas e vos mandar. Amados irmãos, quando os missionários batistas chegaram aqui, tal como os outros que vieram mais tarde, pois foi a estratégia usada pelos que chegaram primeiro, viram que o terreno era tão grande e tão vasto, tão fértil, que eles eram poucos, não poderiam alcançar todo o povo em um intervalo de tempo muito menor. O que foi que fizeram? Tiveram que escrever cartas para Estados Unidos e Canadá, escrevendo às igrejas evangélicas lá, não só batistas, para que pudessem também prestar mais atenção nesta área nova a ser alcançada. É assim que as igrejas responderam positivamente. Então mandaram missionários em um bom número, que então, quando chegaram, a estratégia usada por eles era dividir Angola em 4 áreas. Os que chegaram primeiro, os batistas de Inglaterra,
ocuparam-se a área do norte. E os que vieram mais tarde foram nas outras áreas de Angola, e assim que em pouco tempo puderam então alcançar o país. E a igreja está nos 18 províncias, ou seja, 18 estados que compõem este país, Angola. Os desafios, na verdade, foram grandes desde aquele momento. Como sempre, nós sabemos que não é fácil a atividade missionária no mundo. Desde a época de Jesus, os missionários sofreram tanto, grandes desafios, porque tiveram que atravessar fronteiras. E enquanto atravessamos fronteiras, nós sabemos que temos encontrado tantos desafios dos elementos naturais, as doenças, o clima, enfim, mas também as resistências na parte das culturas, as crenças nativas, exatamente o que eles também padeceram. Mas mesmo assim, já que a causa é de Cristo Jesus, e ele já havia dito que eu estou convosco até a consumação dos séculos, aconteça o que acontecer, venham os grandes desafios, a Igreja de Cristo Jesus é sempre vitoriosa.